Boa noite a todos. Em nome da Câmara Brasil-Israel, Rio de Janeiro, eu dou as boas-vindas ao Abrão, ao meu companheiro de jornada, Mauro, para mais essa edição, a 31ª edição do nosso Orgulho Empresarial. Olha só, 31ª, né? Estamos, é, nós e Matusalém, né? Um tempo incrível, né? Como é que estamos conseguindo manter, e sempre com pessoas muito interessantes, realmente pessoas de destaque na área empresarial, e hoje nós temos essa honra de receber o Abrão Salomão, e sem mais delongas, eu passo a palavra a ele para que ele faça a autoapresentação. A palavra, Abrão. Obrigado, Rete. Obrigado, Mauro. Muito obrigado aqui pela oportunidade. É um prazer imenso, uma honra estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouquinho do nosso dia a dia. Bem, eu sou o CEO da Posidônia, que é uma empresa, né, brasileira de navegação. Eu trabalho com isso desde a minha adolescência, desde a empresa do meu pai. Comecei lá como office boy, passei por todos os departamentos da companhia, até a ter condição de assumir o negócio. Bom, na Posidônia a gente opera principalmente, não mais, né, só na cabotagem, a gente tem uma operação um pouco mais ampla, mas a cabotagem sempre foi o nosso foco principal, que é a navegação, é o transporte de carga entre os portos domésticos, né? Hoje a gente também tem algumas operações internacionais, e o destaque dos últimos 2 anos tem sido o apoio marítimo, que é a navegação de apoio à produção de petróleo, né? São aquelas embarcações que dão apoio logístico às plataformas de petróleo. E, enfim, é um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência aqui com vocês. Muito obrigado. Excelente, Abrão. Você que tocou em alguns aspectos logo de cara aí, que eu acho que são muito curiosos, que é uma empresa familiar, né, que você colocou. E como é que foi essa experiência, né, que eu acho muito interessante, de ir galgando, né, posições para servirem de aprendizado para você no que você é hoje? Eu acho que isso é muito bacana, né? Você não, mesmo sendo herdeiro, né, de alguma forma da empresa, você não começou como vice-presidente, você começou lá embaixo, aprendendo. Como é que foi esse processo, essa jornada que você encarou? Isso foi fundamental. Isso foi fundamental para que eu conhecesse não só o negócio, mas a empresa em si. E aqui eu faço chamo a atenção, principalmente com um período em que nós vivemos, dos anos 90 e 2000, que foram muito difíceis para o nosso setor. E se eu não tivesse tido essa experiência, se eu não tivesse conhecido a empresa realmente, eu não teria a menor condição de estar hoje aqui, né? Hoje eu tenho orgulho de dizer que a Posidônia é uma empresa de ponta. Nós somos hoje um dos mais atuantes, para não dizer um dos maiores na nossa atividade, mas houve períodos que foram muito difíceis. Meu pai chegou a ter 15 navios e ficou sem nenhum durante um determinado período, teve falência decretada. Nós conseguimos reverter o quadro de falência e voltar para o mercado, basicamente em razão do que eu pude aprender nessa trajetória. Eu brinco até dizendo que a gente não tem uma profissão, a gente acaba tendo um estilo de vida, porque não existe a divisão de onde o trabalho acaba e a vida pessoal começa, né? Mas isso eu dedico tudo ao meu pai e minha mãe, que foram os percursores disso, e cada dia que eu começo, né, a trabalhar, é como se eu estivesse rendendo homenagens a eles por tudo que eles fizeram e tudo que me ensinaram. Muito bom. Eu vou pegar, então, esse gancho muito interessante que você falou do seu pai e sua mãe e perguntar qual foi o impacto, o legado da tradição judaica, não digo somente na religião, na cultura judaica, os valores judaicos, na sua carreira, na sua vida profissional e pessoal. O respeito acima de tudo, né? A valorização do que a gente tem dentro de casa, a valorização do que a gente aprende é, 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 no seio familiar. Então, isso aqui eu acho que foi exatamente como eu falei, né? A gente não tem um limite de onde a vida pessoal começa ou acaba e a vida profissional se sequencia. E isso realmente são esses valores que a gente acaba exercendo, né? Exercitando todos os dias. E eu, de alguma forma, eu tento passar exatamente isso para meus filhos. Não no sentido de um legado como empresa, mas muito mais com relação ao respeito aos esforços que foram feitos
ao longo do tempo e que é feito todo dia, né? Isso que eu acho que é o mais importante, né? Em algum momento da vida a gente deixa de existir aqui nesse plano. E a ideia é que pelo menos os nossos feitos e as nossas ideias, os nossos valores se perpetuem. É o famoso legado, né, Abraão? Exatamente. Que deixa não só para a família, mas para a sociedade como um todo, né? Uma estrutura, é, o, às vezes uma palavra de apoio, né? Um abraço em alguém, né? Nos funcionários, nos colaboradores, né? Em alguém Sem que dúvida. conseguiu impactar, né, Abraão? É a contribuição, eu acho que é a nossa contrapartida de tudo de bom que a gente recebe na vida. E quando eu digo tudo de bom, não é que as coisas aconteçam de mão beijada, muito pelo contrário. Mas quando a gente tem esses valores em vista, é, e os bons amigos acabam sendo uma extensão da família, né? E isso vem como boas coisas que acontecem no dia a dia, tornam as dificuldades ou as provações menos pesadas, né? E a gente consegue fazer uma boa limonada desses limões. Uhum. Uma coisa só, continuando naquela tua linha, você falou muito da família, né? E quando a gente fala de uma empresa que é dentro de casa, você tem muito amor de um lado, como você acabou de colocar de outra forma, mas, por outro lado, você vai ter que ter, obrigatoriamente, também alguns tipos de conflito, em vários aspectos. Como é que você vê essa conciliação, né, do amor, acima de tudo, naturalmente, com um mundo empresarial, né, que às vezes há uma discordância entre pai e filho, né, entre mãe e filho, é mais do que normal, né, dentro de um ambiente corporativo, né? Mauro, eu fui muito feliz primeiro assim, eu sempre vi meu pai como meu grande super-herói, meu grande ídolo, né? É, e a gente sempre teve um relacionamento muito próximo, e ele sempre incentivando as ideias, ele sempre incentivando. Eu te conto aqui, por exemplo, uma coisa que aconteceu quando eu estudava no Eliezer, criança. Uma vez eu tinha inventado uma estrutura de vender balas e pagando a prazo. Meu pai achou aquilo ali sensacional e me incentivava a fazer as coisas, né? Obviamente com certo espaço para que eu pudesse errar, né? Sem a proteção, sem me proteger dos próprios erros, mas sempre incentivando que as ideias fossem desenvolvidas. Eu acho que ao longo do tempo, o próprio fato de eu ter começado lá embaixo foi para isso. Foi para que eu pudesse construir uma respeitabilidade é, 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 com base em coisas concretas, não porque era, né, o filho do dono, o próprio convívio com cada um ali no dia a dia. Então, acho que ele soube me ensinar a que eu criasse o meu espaço, né? A que eu pudesse ter a minha hora, a minha chance, né? Foi uma coisa conquistada, não foi um bastão passado dentro de um planejamento. Foi uma coisa que aconteceu de uma forma muito natural. Muito interessante. Abrão, eu vi a homepage de vocês, né, da Posidônia, e fiquei bem impressionada com a governança, o compliance. Vocês têm realmente uma linha, vocês têm a ISO 9000, da 45000, toda essa parte, o que significa que, com certeza, vocês estão tinindo em termos de compliance, de governança, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a partir de quando começou esse movimento, porque na sociedade brasileira, no mundo corporate, isso é relativamente recente. A gente vê grandes corporações que ainda não têm estabelecidas, né, essas regras que deveriam ser o mínimo, né, mínimo viável. Mas eu vejo que vocês estão muito bem estruturados. Como é que foi esse movimento? O que que o levou o ramo de vocês foi um fator decisivo? O ramo, a cabotagem, o setor Bem, marítimo? o que acontece? Isso, eu acho que esse tipo de cuidado, por mais que um determinado setor te imponha, um determinado cliente, um determinado embarcador te imponha que você siga determinadas regras, se você não tiver isso incutido
no seu espírito, isso vai ser só um papel para poder ser apresentado, um certificado, e não é isso que a gente quer. Quando a gente tem um plano de que uma empresa possa perdurar e além do que a nossa própria existência, a gente tem que estar preparado para o futuro. E o futuro é esse. Eu realmente acredito que só respeitando o próximo, as diferenças, somente a gente tendo consciência de que o nosso direito ele acaba exatamente onde o direito do próximo começa, é que a gente pode pensar nesse tipo de coisa. E aqui eu faço uma referência, a Posidônia já não é mais a empresa que foi fundada pelo meu pai. Eu ainda tenho a empresa que foi fundada pelo meu pai, mas a Posidônia já foi um passo solo, que eu mesmo criei há 15 anos atrás, e posteriormente eu recebi como sócios dois irmãos, eles têm participação expressiva na companhia, são diretores da companhia, dois irmãos entre si que se tornaram dois irmãos para mim, e que têm essa consciência muito grande. Eles não têm ligação com o mundo judaico, mas são gregos, gregos ortodoxos. Então, começa por aí. E já é um relacionamento até de família. O avô deles, que era grego, era agente do meu pai no Mediterrâneo nos anos 80. Então, por aí já se tem aí uma ideia do convívio. E é uma relação extremamente saudável, construtiva, e que um deles, inclusive, o Alex, ele é píssico com esse tipo de situação. Ele sempre tem uma ideia nova, tem sempre alguma coisa inclusiva, né? Eles tiveram a experiência, o avô deles, por exemplo, veio para o Brasil fugindo da Guerra Civil Grega. Quer dizer, quando a gente começa, né, quando a gente se lembra das nossas origens, das dificuldades que tantos passaram e preconceitos, falta de oportunidade, de igualdade, eu acho que o mínimo que a gente tem como retribuir é poder, e se a gente está numa posição de poder gerar postos de trabalho, prosperidade em geral, eu acho que é nosso dever a gente observar esse tipo de coisa. Excelente. Abraão, você está falando muito de diversidade, né? E todos têm uma história muito peculiar, né? E quando a gente começa a perceber que o passado é muito rico e que a gente hoje tem que evoluir, mas olhar para trás, né? E ver o quanto que os nossos antepassados construíram e quanto que eles tiveram de dificuldade também, né? Você falou do ambiente deles, que é a guerra, né? Também, a gente também passou por isso. Então, há Claro. várias semelhanças, né, entre pessoas, entre grupos, entre países, né? Entre raízes. Isso Exatamente. é muito interessante, né? Um aspecto que eu queria trazer é que você mencionou que um deles traz, né, esse aspecto da diversidade, né, muito claro. Claro. E quando você falou que mudou um pouco o perfil da empresa há cerca de 15 anos atrás, como é que funciona, no teu modo de ver, a, é, o avanço tecnológico na tua área? Né? De 15 anos para cá, por exemplo, muita coisa também evoluiu. Olha, Como é que isso né? provocou, né, em termos de inovação, quais são os pontos positivos e negativos que a tecnologia te trouxe? Mauro, eu vou te dar um exemplo, claro. Eu vou te responder com um exemplo. É, Ótimo. o primeiro navio que eu comprei, eu já, Abraão, o primeiro navio que eu operei, eu tinha 29 anos. E foi um navio que, a primeira viagem que ele fez, ele passou muito tempo em obra no norte. Ele foi comprado no norte do país, onde tinha pouca infraestrutura, por isso a obra demorou um pouco mais. E um gasto sem medida. E eu consegui autorização para fazer uma viagem com ele até o Rio de Janeiro, para poder terminar a obra e poder seguir viagem, né? E quando esse navio ele saiu de Belém, deu mau tempo, e o comandante achou por bem abrir a rota de navegação e desviar. Na época, pelos recursos que a gente tinha, o navio simplesmente desapareceu. Desapareceu. Eu perdi contato com o navio. Por mais ou menos 5, 6 dias, pedindo inclusive auxílio, passando rádio, enfim. E aí o navio veio aparecer depois de 5, 6 dias
já meio que ali pelo Nordeste, o comandante, enfim, fazendo contato, e graças a Deus estava tudo bem, aquilo tinha sido uma decisão de navegação, que o comandante ele tem autonomia para isso, né, para poder ter mais conforto. Não era questão de segurança, né, mas para até conforto da tripulação. Isso hoje é impensável, né? Naquela época eu não precisava ter uma comunicação via satélite, eu não precisava ter, era bem diferente. Hoje em dia, no celular, eu consigo saber exatamente onde está cada navio. Hoje em dia eu vou à praia, minha esposa até brinca, né? Que eu fico olhando para o mar e fico brincando, vendo qual navio que está apontando ali, usando o IS que está no meu celular, né? Então, o avanço tecnológico, ele representa uma mudança tremenda no nosso dia a dia, na segurança da navegação, na comunicação. Eu lembro do escritório do meu pai, tinha uma sala cheia de telex, aparelhos de telex, para poder fazer a comunicação. Hoje em dia, meu Deus, a gente manda e recebe e-mail do celular, né? Hoje em dia, os navios, a gente tem, por exemplo, nos nossos navios, a internet do Elon Musk, que é um negócio, é um absurdo de avanço. A gente consegue numa única, pra você ter uma ideia, olha o que representa, inclusive, um conforto para a tripulação. A gente consegue, com uma antena só, manter o fluxo de comunicação de todo o navio e ainda permitir que cada tripulante, se eles quiserem fazer um streaming de um filme, todos ao mesmo tempo, eles não atrapalham a comunicação do navio. Então, esse é o tipo de coisa que acontece, né? Eles fazem isso, não, né? Impressionante. Não ao mesmo tempo que a gente espera, inclusive, que a maior parte esteja trabalhando, esteja no turno de trabalho. É isso que eu ia falar. Se todos forem ver o filme, quem vai cuidar da lojinha? Mas está lá à disposição de todos eles para que possam fazer no momento livre. E principalmente poder falar com a família. Antigamente era muito restrito, os tripulantes tinham que esperar estar em terra para poder ligar para a família. Hoje em dia eles conseguem fazer uma videoconferência com a família toda, todos os dias, o tempo que quiser. Isso é muito bom. Muito bom. A gente já tem aqui uma primeira pergunta da Carminha. Ela está perguntando uma agenda climática em curso, né? A questão da emissão de gases poluentes. E como está a transição energética no transporte marítimo? A Bom, essa matriz. é uma questão que tem levantado grande discussão ao longo do tempo. É uma agenda imposta pela ONU, através da agência da ONU, que é a IMO, né? International Maritime Organization, que é basicamente um organismo supranacional que estabelece, que é o principal vetor das mudanças de regulação, leis, enfim, é o que puxa a maior parte dos tratados, e essa é uma agenda já de muito tempo. Existem protocolos que obrigam a zerar a emissão em anos muito, muito próximos. Isso, infelizmente, eu particularmente não acho que vai ser possível alcançar, por questões, obviamente, tecnológicas, mas tem uma corrida muito grande com relação a combustíveis alternativos, propulsões, né, meios de propulsão de navios alternativos. Vou falar uma coisa aqui, não sei se vocês sabem, mas é quase que a volta à origem. Muitos navios hoje já têm um tipo de vela sendo instalada, grandes navios, a Vale mesmo tem navios mega cargueiros para transporte de minério que tem essa vela. Obviamente não é o único meio de propulsão do navio, mas aquilo ali auxilia muito, tira muito peso da propulsão convencional, o que obviamente redunda em menos emissão. O etanol é uma alternativa. O que eu posso dizer é que ainda não existe uma solução pacífica sobre isso, mas é um tema que está na agenda de todas as companhias de navegação no mundo. É uma necessidade. Agora, se vale dizer, a navegação não é a grande vilã da história. Tá? Quando você faz o cálculo de tonelada de carga transportada por quantidade de emissão de carbono,
você tem uma razão muito baixa. Ainda é o modal de maior eficiência com relação a isso. E o que influencia mais, Abraão? De fato a queima de óleo, né? Porque na navegação o combustível mais barato é o óleo pesado. O óleo pesado, ele dos subprodutos do petróleo, é o que quase se aproxima do piche. Mas você tem hoje, mas você já tem, e você tem muito problema também do grau de enxofre nesse combustível. Mas já há muito tempo na indústria você teve um movimento com relação a isso, então já é norma mundial que o combustível tenha uma quantidade de enxofre tendente a zero. Os navios que não são que não podem queimar esse tipo, não podiam queimar um combustível melhor, eles já são equipados com um equipamento chamado scrubber, que ele reduz a emissão. Quer dizer, esforços têm sido feitos nesse sentido, mas é a emissão direta, né, de combustível fóssil, né, e de gás na atmosfera. Carminha, pergunta aí antes, por favor. Não, só em complemento, eu vi que alguns países estão fazendo uma taxação extra em função dessa poluição. Isso já está afetando a nossa indústria? No Brasil, não. O Brasil ainda não. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, há pouco tempo foi muito festejada a vinda de um navio, pouquíssimo tempo, de um mega conteneiro, de uma das maiores empresas mundiais, até francesa essa empresa, que queima gás, né? Que é um combustível, apesar de fóssil, apesar de derivado de petróleo, é um combustível menos poluente. Mas pela própria falta de condições de abastecimento no Brasil esse navio queimou óleo. Então, quer dizer, a gente ainda não tem uma infraestrutura adequada para poder proporcionar que navios na costa brasileira queimem só combustíveis menos poluentes. E aí tem outros aspectos também, por exemplo, o etanol. O etanol é muito melhor, né, do que um óleo pesado, ou até mesmo um óleo diesel, mas a eficiência energética dele é muito menor, então representaria a necessidade de um volume maior de armazenamento do combustível, o que inviabiliza, em muitos dos casos, o próprio navio, porque tem que lembrar que na finalidade do navio, na verdade, é caixotão, que a gente tem que colocar carga, né? Aquilo é que paga o frete. Se você tiver uma inversão desses valores, você tem um problema sério que é o aumento do frete. Perfeito. A Carminha mencionou esse ponto, né, do ESG, né, do setor climático. Eu queria pegar um outro ponto que da nossa sigla, né, a gente fala de pessoas, né? Como é que é o relacionamento das pessoas dentro do navio, né, da tripulação? Como é que é o relacionamento seu enquanto empresa, né, com esses profissionais? E como é que é o dia a dia desses profissionais, né, em termos de horário também? Eu fico curioso em relação a isso. Eles ficam, como é que funciona na prática isso, né? Então, são perguntas, acho que interessantes, que são curiosas, né? A Claro, gente conhece tanto esse mercado e agora é o momento da gente poder ter a oportunidade, né, de poder interagir mais e poder ter. claro. Não, começando pela questão de horário, isso é uma coisa muito rígida. Tá? Você tem os turnos, né, dos tripulantes, o navio, dependendo da situação do navio, é uma operação por 24 horas, seja navegando, seja em porto, seja prestando apoio a uma plataforma, é um serviço que perdura as 24 horas do dia. Então, você divide pela função de cada um rendendo o outro, né? Você tem turnos de 6 horas, né? Enfim, então você tem, de fato, a possibilidade daquele momento que ele está trabalhando, e você tem muito rígido também o momento de descanso. A fadiga é uma preocupação muito grande das empresas, né? A segurança é uma coisa que é levado muito a sério. Dentro, a bordo do navio, a gente tem a autoridade máxima do comandante. Eu, quando vou a bordo, eu primeiro peço permissão ao comandante para poder subir, né? O comandante ele é a autoridade máxima
no navio. Ele tem poder de vida e morte ali dentro. Você tem, então, as categorias, né, dos oficiais, abaixo dos oficiais, são profissionais que têm que ser muito bem treinados. A gente tem sorte de ter excepcionais marítimos. O Brasil é lugar de marítimos muito bons, né, historicamente. Eles precisam, a gente tem departamento em terra que é para dar todo o apoio a eles e à família deles. A gente tem essa preocupação que o tripulante, estando no apoio 30 dias lá fora, às vezes no transporte, ele passa 90 dias a bordo do navio, 60 dias, ou 30 dias que seja, mas ele tem que ter a tranquilidade que a família dele está assistida, que está tudo bem a bordo, que se acontecer alguma coisa, ele tem um bom plano de saúde, enfim, que qualquer problema eventual que a família dele tem, ele pode contar com a estrutura da empresa. Isso é fundamental. Isso não é favor que a gente faz, isso é basilar. E a gente, eu particularmente, e aqui vem aqui uma lembrança muito grande do tempo do meu pai. Eu ia para bordo do meu pai desde muito criança, criança de colo. Para mim era um divertimento. Para o meu pai, ele gostava muito também, mas fazia parte, vamos dizer, do dever de casa dele. Ele dá essa assistência. É muito importante que a tripulação conheça os dirigentes. Eles gostam muito que os dirigentes da empresa estejam lá. E é preciso que eles saibam que quando eles estão levando aquele ativo, que não é um ativo barato, eles estão levando a cabo uma operação que é uma operação que tem que ter, seja ela mais simples possível, ela tem que ter cuidados, ela pode gerar perigo de morte. Isso pode acontecer, às vezes, no manuseio de um cabo pode matar, né? Ele precisa saber que nós valorizamos aquilo. Então, sempre que eu já pude estar mais a bordo, pelos compromissos que a gente assume, isso acaba restringindo um pouco mais, mas eu não perco nenhuma oportunidade de estar a bordo. É sempre muito bom, é gratificante. Pessoalmente, é uma coisa que me preenche, me deixa muito feliz poder vivenciar aquilo ali. Muito legal. Eu acho que realmente o impacto deve ser muito grande para a tripulação do dirigente da empresa estar ali com eles a bordo. E eu queria perguntar o seguinte: vocês têm tripulação somente masculina ou vocês têm mulheres também na As tripulação? mulheres também. Só uma último ponto ainda. Não tem nada melhor do que a comida de bordo. É Bom, maravilhoso. eu adoro cruzeiro marítimo, adoro. E a comida Não, não, é um dos pontos não, altos. não preciso dizer que eu sempre tento marcar minha visita passando ou pelo almoço ou pelo jantar. Eu É uma experiência sem igual. Não, a gente tem tripulante mulher também. Inclusive, uma embarcação nossa que está entrando em contrato agora com a Petrobras, a piloto é mulher, veio de Recife. Vocês têm problemas de assédio, de abuso, de má conduta de homens em relação à mulher? Porque há pouco tempo atrás eu li na Petrobras que havia problemas a bordo, né? Vocês já enfrentaram esse tipo de problema? Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando de material humano, né? Nós humanos somos falíveis. Eu não posso dizer que, de alguma forma, a gente está isento de passar por isso, mas eu posso garantir que a gente faz treinamentos, a gente prepara o time da melhor forma para evitar isso ao máximo. E, obviamente, caso. Não, desculpa, me lembrando agora, nós tivemos um caso de um tripulante, mas não foi com uma tripulante mulher, foi com uma integrante do nosso RH, que sempre fazia aquela inter-relação, mas foi muito mais assédio moral, não foi assédio de outra forma, foi assédio moral, e no momento que nós soubemos, nós tomamos todas as medidas necessárias, com desligamento imediato do tripulante. Depois, enfim, foi se ver que estava passando por um mau momento, mas isso não é desculpa, não existe qualquer justificativa para esse tipo de coisa. Então, o que a gente pode garantir é que a gente faz de tudo para evitar, e uma vez que isso
acaba acontecendo, a empresa toma todas as medidas necessárias e de apoio ao ofendido, ou à ofendida no caso. Porque a punição é exemplar, né? Que vai Sem evitar a dúvida, reincidência. sem dúvida. Você falou que de vez em quando você encontra a brecha na agenda para poder visitar lá, né, e até apoiar, né, os colaboradores. Eles já sabem também lá a visita da família, por exemplo, já teve esses casos, né, enfim, filhos que possam interagir lá presencialmente, né, assim, para poder É muito conhecer comum. o É muito ambiente, comum no navio de carga. né? É muito comum no navio de carga. É muito Ah, comum permitir que a família possa viajar com o tripulante, principalmente os oficiais. Na atividade de apoio marítimo, não, porque é uma atividade muito dinâmica, é uma operação perigosa, tem requisitos de segurança muito acima da média, e te diria que não é nem confortável, porque, na verdade, você está ali numa embarcação quase que de guerra, numa operação de guerra em alto mar, ela fica estacionária num determinado ponto, sujeita à onda, à maré. Não é se você não estiver acostumado com aquilo ali, acaba sendo uma coisa desconfortável. Mas em navio cargueiro é muito comum permitir que a família viaje com tripulante. que beleza. Essa interação também, sendo possível, é bacana, né, para os Claro. conhecerem, né, o ambiente, né, do colaborador, né, e até motivar eles, né, Sem com, dúvida. mas Isso quando acaba gerando, inclusive, a continuidade, né? Porque o filho, com todos os motivos do mundo, ver o pai naquela atividade, se enche de orgulho daquilo e quer seguir. É uma atividade. Infelizmente, aquilo que a gente estava comentando um pouco antes, a nossa atividade aqui no Brasil ela não é muito difundida, né? Ela não tem, não é de conhecimento geral. Mas você tem uma operação, é uma carreira. As carreiras dos marítimos é uma coisa muito, muito bonita, romântica ainda, até para se dizer, né? É, é motivo de muito orgulho para os familiares. agora me diz uma coisa dentro disso, como que surgiu a ideia lá para trás do teu pai, né, ir para um movimento desse tipo, né? Como que, de onde que ele teve porque uma coisa é você empreender, outra coisa é abrir um negócio um pouco mais tradicional, tá? Como é que, da onde ele foi para essa área, né? Ele não escolheu. Ele não escolheu. Na Ele verdade, foi o que aconteceu escolhido, ele foi escolhido foi pela quase área. isso. Foi quase isso. Na verdade, o que aconteceu? O Brasil, ele. A gente pode fazer uma referência aqui a JK. Juscelino, quando ele veio com aquela política de planos e metas, né, 50 anos em 5, ele estabeleceu, dentro de um dos pilares, a indústria naval, que foi organizada na década de 50. Foi quando os principais estaleiros, né, foram criados, foram desenvolvidos. E 10 anos depois veio a Marinha Mercante, né, a necessidade de desenvolver a Marinha Mercante. Os primeiros navios feitos no Brasil não foram consumidos no Brasil, foram exportados, porque não tinha demanda aqui no Brasil. Então, a partir de 67, mas principalmente 68, começou a organização do setor. Tinha sido criada anos antes, né, a Sunaman, que era a Superintendência Nacional de Marinha Mercante. Naquela época havia um dirigismo estatal muito grande, e o mercado foi idealizado com empresas fazendo a cabotagem e outras fazendo o longo curso. Meu pai, junto com outro irmão, eles é, eles tinham um terminal no Rio de Janeiro que recebiam óleo de babaçu, que babaçu é um tipo de coco, né? Que é a matéria-prima do sabão de coco. E aquilo vinha de navio. E aí, num determinado momento, foi-se decidido acabar com aquela operação, e o grupo que tinha se formado, que era basicamente um tio mais velho, junto com dois irmãos, um deles meu pai, decidiram comprar uma companhia de navegação, dentre essa organização que o governo estava promovendo, que ela não tinha operação, ela tinha um navio em construção.
foram bem-sucedidos nisso, e logo em seguida, meu pai acabou se associando a outros dois grupos grandes, né? Uma grande empresa de navegação na época, que era a Frota Oceânica, e junto com o Estaleiro Caneco. E aí sim, ele começou a dar voos maiores e foram os primeiros, inclusive, a transportar container na cabotagem, na década de 70. Então foi muito mais uma circunstância que foi levando a outra do que propriamente uma decisão de investir ou uma pesquisa prévia que tinha sido feita. Foi muito mais já a ligação que havia com a beira do cais e a oportunidade que surgiu. Ele surfou na oportunidade, né, que apareceu. Exatamente. Olha, a Carminha colocou aqui uma. Tem várias perguntas. Vamos lá. Primeiro, ela fez um comentário: o etanol no Brasil é produzido pela cana e concorre com a produção do açúcar. Quando nós estamos falando do etanol, né? Aham. Agora, a pergunta: qual a importância da navegação de cabotagem no Brasil em comparação a outros meios de transporte de mercadoria? Vamos fazer essa pergunta, depois tem mais duas que ela botou aqui. Ótima pergunta. Vamos idealizar aqui, vamos mentalizar o mapa do Brasil. Se a gente pensar no Brasil como estrutura geográfica, não existe nada igual no mundo. 80% da população é costeira, está distante de pelo menos 400 quilômetros de um porto marítimo. Essa é a via mais econômica, mais eficiente que existe de ligação entre dois pontos. Claro, o caminhão é imbatível a 400, 500 quilômetros, né, nessa proporção. Mas ainda nessa proporção, você transportar grandes volumes de carga é inviável, né? Então, acho que, indo assim, direto ao ponto, né, eu posso trazer aqui inúmeros outros argumentos para poder sustentar essa ideia, mas se a gente tiver, basicamente, né, o mapa do Brasil e a premissa de que 80%, mais de 80% da população é quem consome, é quem se veste, é quem precisa comer, é quem produz, né? Tudo é feito para o consumo humano. Então, se a gente levar isso em consideração, qualquer outro é imbatível. O Brasil, por exemplo, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, mas o Brasil, por exemplo, não é um país de integração ferroviária. A ferrovia no Brasil, e me desculpe, por favor, quem pensar o contrário, não é antiquado pensar que a ferrovia no Brasil ela é para exportação. A riqueza está indo para o interior, mas não a população. Não, a gente não está crescendo de maneira demográfica para o interior, a gente está crescendo muito em recursos, em produção, em riqueza, mas a população se mantém aqui na costa. O que a gente precisa é garantir que o que é produzido no interior seja escoado para um porto, né? Ou para o consumo também que se faz na costa. Não é uma integração. E se a gente pensar, inclusive, nos biomas que a gente precisa atravessar do Oiapoque ao Chuí, acaba sendo, inclusive, né, impossível a gente integrar de uma maneira ferroviária. Né? Se fala muito, por exemplo, da integração Atlântico-Pacífico. Meu Deus do céu, passar a ferrovia pelo meio do Pantanal é, Inviável. é uma coisa. E, por outro lado, que a gente já tem as estruturas portuárias montadas, né? A gente não tem que pensar só em portos grandes. A navegação não é feita só de navios gigantescos. Navegação pequena é feita por navio pequeno. Os portos têm a sua posição em toda essa cadeia logística. Então, a cabotagem e vai ser sempre o modal mais importante de integração nacional, sem sombra de dúvida. Excelente. E temos aqui duas perguntas do Fernando Rabelo. Querido Qual o Fernando, papel. O Fernando está aqui. Qual o papel das agências reguladoras e qual a importância da frente parlamentar essa eu nem conheço, FREPEGEM, para as empresas do setor? olha, as agências reguladoras, elas têm um papel fundamental, porque desde que foram criadas, elas são exatamente a interface da política pública com o setor privado. Né? Ela que, na verdade, executa a política de governo, e aqui a gente tem que lembrar que a navegação é uma atividade estatal. Ela é desempenhada
por privados, mas está na Constituição que ela pertence à União. Então, a gente não pode atuar sem uma autorização da União. E essa autorização, por exemplo, vem através da agência reguladora. Eu posso dizer, e aqui uma deferência à atual diretoria da ANTAQ, que fez o jogo mudar. Nem sempre foi assim. Eu posso dizer aqui, com devido respeito, que a ANTAQ sempre foi o grande problema da navegação. Se a navegação patina, ainda são os efeitos de uma regulação ineficiente, equivocada, covarde. Nós temos um marco legal, que é a Lei 9432, que ela é perfeita. Ela é de 97. Os menos avisados dizem que ela é antiga. Se falam isso é porque tem interesse contrário, é porque não conhecem a lei e não conhecem a atividade. A lei é perfeita. Ela, ao contrário do que pensam, ela não cria reserva de mercado, ela cria incentivos ao desenvolvimento da operação brasileira, das empresas brasileiras. E a ANTAQ nunca soube aplicar, através da sua regulação, o que está na lei. Ela sempre permitiu, na maior parte das vezes, que empresas atuassem na tangência da lei. Às vezes até com interpretações equivocadas em benefício próprio e detrimento nacional. Se a indústria naval patina, foi porque a ANTAQ, naquele momento, permitiu que empresas aplicassem entendimentos que eram na tangência da lei e não no espírito da lei. Isso aqui é um tema que a gente pode passar uma semana inteira só debatendo aqui. Eu teria o prazer imenso de comprovar com exemplos tudo isso que estou dizendo. Mas isso mudou, esse jogo mudou. Nós temos uma diretoria extremamente competente, técnica, corajosa, que tem feito, que transformou. Desde quando? Essa nova diretoria está atuando desde quando? Eu posso dizer que nos últimos 4, 5 anos. Houve outros diretores que, isoladamente, no passado, tentaram fazer corretamente, mas eram engolidos. Essa que é a verdade. Essa diretoria é muito coesa. E aqui vai um grande abraço ao doutor Eduardo Neri, que é o diretor-geral, que levou para a agência toda a experiência que ele teve como técnico do TCU, toda a probidade que era muito deficiente na agência, ele soube implementar. Tem um outro diretor, que é um almirante, Wilson Lima Filho, que, enfim, esse arranca aplausos por onde passa, porque é um homem de navegação. A ANTAQ também era muito voltada só para portos, faltava conhecimento de alguém ali específico sobre navegação. O almirante, na carreira dele, ele passou por momentos fundamentais. Ele foi capitão dos portos do Rio de Janeiro, ele foi presidente do Tribunal Marítimo por muito tempo, e toda essa experiência dele, ele hoje aplica na ANTAQ como divisor de águas. E de uma maneira muito sábia, os outros diretores, tem um outro que é muito técnico também, que é o doutor Albert, tem a doutora Flávia, que é a representante feminina ali no colegiado, que também faz um trabalho muito importante. Ela representa muito bem as mulheres ali na condução dos assuntos que são submetidos a ela. Enfim, então a ANTAQ hoje merece a nossa deferência, o nosso apoio. Então, é fundamental o papel da agência. A FRAPEGEM é a Frente Parlamentar de Petróleo, Gás e Energia. Eu acho que é um vetor novo, ela ainda não tem um ano de formada. General Pazuello é o presidente, que tem... Aliás, o General Pazuello ele tem origem, inclusive, na navegação. O pai dele tinha uma companhia de navegação. Então, é um parlamentar que, acima de tudo, leva na experiência de quem viveu na sua infância, na sua adolescência, o que é uma empresa de navegação. E a gente tem conversado bastante sobre a agenda da frente, e eu não tenho dúvida de que a vontade, a partir da vontade dele e da experiência dele,
Claro, é uma frente voltada para o petróleo, mas o petróleo sem a logística, e principalmente a logística marítima, ele não existe, né? O petróleo vale desde que retirado do poço, transportado e já pronto para refino. E no Brasil a gente está falando principalmente de uma produção marítima, né? Eu não tenho dúvidas de que a agenda da frente vai ser de grande contribuição para o nosso setor, para destravar pontos que ainda existe muita burocracia, né? O nosso Código Comercial, que ainda se aplica ao comércio marítimo, é de 1850. O Código Comercial ainda fala de caravela, né? Então, assim, mas eu tenho certeza de que na liderança ali do General Pazuello, e não estou aqui fazendo campanha, não, por favor, a gente pode contar com uma força, um vetor muito importante de desenvolvimento, de destrava, né? De algumas amarras ainda no nosso setor. A Carminha colocou aqui, para quem não sabe, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Isso. Acabou de fazer 20 anos. Se você 20 anos. uma série de ações, né, que cada entidade está colocando, né, algumas mais produtivas, né, de um tempo para cá. Se você tivesse a caneta, Abrão, mudar alguma coisa como ministro da infraestrutura ou como diretor de uma dessas entidades, presidente, enfim, o que você acha que seria a primeira ação que você faria? Poxa, Mauro, você conseguiu. A gente não combinou essa pergunta. Tá sem me abraçar, hein? A gente não conseguiu, não combinou essa pergunta antes, né, Abrão? Poxa, Isso mesmo. É o que o que eu faria? Eu revogaria o BR do Mar. BR do Mar é um programa contido numa lei que foi alardeado como a oitava maravilha do mundo para dinamizar a cabotagem. E eu falo isso com muito conforto, porque a gente teve uma atuação muito forte no parlamento para poder demonstrar aos parlamentares o perigo que ele representava, porque o BR do Mar, na verdade, foi uma encomenda de um cartel. Tá? Foi uma encomenda de um cartel, só que, talvez para nossa sorte, um cartel muito inocente, porque um projeto de lei você sabe como começa, não sabe como termina. E foi isso que aconteceu, né? A coisa fugiu de controle, mas a ideia, através do BR do Mar, era fechar a cabotagem em 3 empresas. Enquanto nós temos autorizado mais de 45 empresas aptas a operar na cabotagem, a ideia era fechar em 3 empresas. E ali houve um movimento de tentar atribuir urgência constitucional ao projeto para poder suprimir discussões, né, análises, esse tipo de coisa, e quase que conseguiram. Quase que conseguiram. No final das contas, e a gente dizia que o BR do Mar não servia para nada, tanto que foi promulgado há mais de 2 anos, até hoje não saiu do papel. Então, assim, por uma questão de coerência e de segurança jurídica, eu, como presidente, me arrumaria um jeito. Quer dizer, eu, como presidente, desculpa, nem poderia, porque é uma lei, eu não teria esse papel, mas eu proporia ao Congresso a revogação do BR do Mar. Eu acho que isso e, de alguma forma, lançaria um movimento de fortalecimento da Lei 9432. Quem tem interesse pelo setor, eu convido a se inteirar sobre essa lei. E eu estou à disposição, aliás, eu adoro falar sobre o tema, fico aqui desde já à disposição, para que não fique só uma ideia jogada, né, sem possibilidade de contextualizar ou até da gente poder debater. Eu já me coloco aqui à disposição absolutamente para poder debater, a gente poder falar um pouco mais sobre isso. A navegação, de maneira geral, no Brasil é muito importante. Não é só a atividade em si, mas ela tem o potencial de demandar construção naval, que é uma indústria naturalmente que tem um potencial de emprego de milhares de pessoas. Não é por outro motivo, por exemplo, a China, há 20 anos atrás, a China não existia como construtor naval, e é uma decisão estatal de manter os estaleiros, de criar os estaleiros e mantê-los funcionando, né? Então, só existe estaleiro se tiver demanda de transporte ou de utilização de embarcação, né? Então, você tem esse aspecto, você tem o fator de integração nacional pela própria logística, você tem um fator
de diminuição de diferenças sociais. Imagina o seguinte, as duas escolas de formação de oficiais de Mané Mercante, as duas únicas que existem, uma fica no Rio de Janeiro, outra em Belém. Você imagina o seguinte, o potencial que tem do jovem ali, né, que potencialmente teria poucas perspectivas de futuro, ele consegue passar para uma escola de oficiais da Marinha Mercante, ele recebe um soldo durante a especialização, aquilo ali tem status de curso superior, então ele se emprega a bordo, e ele não está restrito só a tripular navios brasileiros, não. Ele pode continuar com especializações, ele recebe formação em e pode tripular navio no mundo inteiro. Então, existe esse potencial de desenvolvimento social também. Então, eu convidaria, né, até a leitura um pouco mais detida do marco legal, que é a Lei 9432 de 97. Nós estamos caminhando já para o final. Tenho aqui mais uma pergunta do Fernando. Qual a importância da ABAN para o setor? Primeiro, traduz a ABAN. A ABAN é a Associação Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo. Ah, tá. Apoio marítimo, volto a lembrar aqui, é aquela operação de apoio à plataforma. Né? Quando a gente passa ali na Ponte de Niterói, a maior parte daqueles navios ali que a gente vê que eles são diferentes de um navio cargueiro. Né? Você não vê porões, né? Eles são menores, só que ali você tem uma concentração tremenda de tecnologia, porque você imagina, um navio daquele ele tem potência e tecnologia para ficar parado no mesmo lugar, com navegação de satélite, independente da condição de mar, de vento, né? Ele fica a pouquíssimos metros de uma plataforma, independente da condição de mar, né? Então você tem muita tecnologia aplicada ali, e também é muito preciso muito treinamento para você poder comandar e pilotar, conduzir uma embarcação dessa. A ABIAN é a associação, a gente faz parte dela. A ABIAN tem um papel fundamental, que é a defesa do setor. Todos os dias a gente enfrenta rajadas de todos os lados, por diversos interesses. Às vezes é uma questão governamental de tentar contingenciar recursos do Fundo da Marinha Mercante para poder aplicar em coisas que não tem nada a ver. Diga-se de passagem, os recursos do Fundo da Marinha Mercante são gerados pelas empresas no transporte marítimo, que é um adicional sobre o frete, e no pagamento dos financiamentos que são concedidos com esses recursos. Então, não tem caixa da União nisso daí. Então, tem esse aspecto. Tem um aspecto que é muito importante também, que é na negociação isso já é o sindicato, desculpa, né? Mas a questão com a tripulação, né? de acordos, mas a associação ela responde, é o nosso escudo, é a nossa lança de defesa do setor. E tem a Lilian, né, querida Lilian lá, que está há anos na frente disso daí, que faz um papel excepcional, não só pelo conhecimento que ela tem, mas também, eu acho que uma mulher na frente de uma situação com essa, ela consegue já angariar toda a simpatia, né? Sem precisar abrir a boca, né? Já angariou a minha. Pois é, então, Sendo uma mulher nesse setor, realmente eu estou surpresa de pois uma é, mulher comandando, né, esse setor que a gente imagina que seja muito masculino, né? Historicamente mas eu vou te dizer que as mulheres que ocupam, elas conquistaram espaço. Na nossa empresa mesmo, a gente tem algumas em posição de extrema relevância. O nosso jurídico, por exemplo, é praticamente feito só por mulheres. O nosso jurídico é um pouco diferente. Ele precisa estar atento sobre os movimentos contrários, ele precisa ter uma resposta rápida. Não é um jurídico como uma empresa de maneira convencional ali para cuidar de certa burocracia. O nosso jurídico ali é quase que como uma fortaleza, tem que estar bem armada, protegendo ali de alguns intrusos. Na parte operacional, a gente tem mulheres na parte operacional. A gente tem, por exemplo, a Renata, que é responsável pela administração dos contratos de apoio, ela que basicamente faz a interface
das embarcações com os tomadores de serviço, está sempre a bordo, está sempre presente nisso daí. As mulheres, você pode ficar muito orgulhosa das mulheres do setor. Cada vez mais. Mas, olha, eu estou assim, maravilhada com esse bate-papo, porque eu e Mauro estávamos preocupados, a gente não entende desse setor, como é que vai ser, né, Mauro? E você vê que surpresa agradável, né? Aprendemos a beça, e eu acho que foi um papo assim, leve, né? Apesar de, poderia ter sido pesado, mas não, foi leve. O Abrão também é um cara que muito didático, achei, nas explicações, muito com poder de síntese. É. Eu gostei muito, muito mesmo dessa live. E, então, eu queria passar a palavra para o Mauro e depois para o Abrão para despedidas. Exatamente, você falou tudo, Henriette. É uma leveza, né? Essa parte didática que você tem, Abraão, é muito interessante porque a gente está falando do outro lado com leigos, né? Eu me incluo. Então, a gente tem que realmente traduzir, né? Aquele economês de um lado, né? Para o juristês do outro, né? Para essa linguagem do público, né? Porque senão, quando a gente conversa, a gente não vai ser entendido, né? E comunicar é a arte de ser entendido. Então, isso aqui é bem interessante. A tua linguagem, Muito fácil obrigado. e bem direta também. Muito obrigado, É, Abraão, pela entrevista, Henriette. Prazer imenso estar contigo novamente. pois é, chamou a atenção que ele logo começou explicando o que é cabotagem, né? Porque é um termo que nem todo mundo, aliás, quase ninguém sabe o que é. Então, é muito didático, Abrão, gostei muito. E eu passo a palavra a você para as suas despedidas. Não, gente, eu Já que agradecendo, em nome da Câmara Brasil-Israel, a sua participação nesse papo delicioso. Eu que agradeço do fundo do meu coração. Vocês é que são responsáveis pela leveza do papo. Enfim, não tem como não ficar à vontade conversando aqui com vocês. E, por favor, estou à disposição de todos. É uma atividade apaixonante. E se eu puder, de alguma forma, contribuir para trazer mais apaixonados, eu acho que essa é a minha missão. Então, estou aqui à disposição para falar sempre que possível, sempre que oportuno. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a você. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo Orgulho Empresarial, que vai ser uma mulher, porque nós fazemos aqui um rodízio. Você, o representante da ala masculina, e na próximo Orgulho vai ser uma mulher. Espero não ter decepcionado. Não, não decepcionou de jeito nenhum, muito pelo contrário, foi uma surpresa agradabilíssima. Muito Então, obrigado, boa gente. Um noite abraço a enorme. todos. E não esqueçam que nós vamos ter essa live completa no nosso canal do YouTube e depois os melhores momentos, que são 5 minutos, que vão também estar no nosso site e vão ser apresentados no Comunidade na TV, da Fies. Tá? Então, boa noite. Obrigada a todos.